Fala galera insana do Top 10, eu sou o Top 10 e hoje o negócio é sério. Se você acha que já viu luxo, velocidade e ostentação, se prepara, porque hoje você vai conhecer os 10 carros mais caros do mundo. Esqueçam tudo que vocês sabem sobre carros caros, porque hoje a gente vai para um nível estratosférico, onde os milhões são contados como troco de pão. Nós vamos mergulhar num universo onde a exclusividade é a regra e o preço é apenas um detalhe para os bilionários que podem chamar essas máquinas de suas. E não estamos falando só de preço, estamos falando de verdadeiras máquinas que combinam um design futurista, motores absurdamente potentes e interiores que mais parecem suítes de hotéis 5 estrelas sobre rodas. Pensem em tecnologia de ponta, que faria inveja a naves espaciais, materiais exóticos que você nem sabia que existiam e uma exclusividade que beira o impossível. Cada carro desta lista não é apenas um meio de transporte, é uma obra de arte sobre 4 rodas, uma declaração de poder e status, feita para pouquíssimos sortudos neste planeta. E te garanto, o carro que está no topo dessa lista vai simplesmente te deixar de queixo caído. Sério. É inacreditável. Uma coisa de louco mesmo. Então fica comigo até o final, porque além de descobrir o preço surreal de cada um desses monstros automotivos, você também vai conhecer os detalhes mais insanos desses carros, desde a motorização brutal com centenas e até milhares de cavalos, até os luxos escondidos dentro deles, como diamantes na pintura e adegas de champanhe. Bora começar essa jornada alucinante pelo mundo dos carros que custam mais que um PIB de país pequeno. Abrindo nossa lista na 10ª posição, mas já com um preço que assusta qualquer um, temos o Aston Martin Valhalla. Esse nome imponente, vindo diretamente da mitologia nórdica, já entrega que não estamos falando de um carro qualquer. A Aston Martin caprichou nessa máquina, misturando sua elegância britânica tradicional com uma dose cavalar de tecnologia do futuro. O coração dessa fera é um motor V8 biturbo híbrido, ou seja, ele tem a força bruta de um motor a combustão gigantesco e ainda recebe uma ajudinha esperta de motores elétricos. O resultado? Segurem-se nas cadeiras. São 950 cavalos de potência. É cavalo pra caramba, capaz de te empurrar contra o banco e fazer o mundo lá fora virar um borrão. Imagina a sensação de acelerar essa nave. Por dentro, o Valhalla é a definição de luxo minimalista e esportivo. Esqueça aqueles painéis cheios de botões inúteis. Aqui, tudo é pensado para a performance e, claro, para ser absurdamente chique. A fibra de carbono está por toda parte, não só para deixar o carro mais leve e ágil, mas também para dar aquele visual agressivo e sofisticado que a gente baba. Os bancos são feitos sob medida, como um terno de alfaiataria, garantindo que o bilionário sortudo que comprar um se sinta perfeitamente encaixado. E para controlar essa usina de força, uma central multimídia futurista, que mais parece ter saído de um caça stealth. É o equilíbrio perfeito entre a brutalidade de um deus da guerra e a elegância de um espião secreto. Subindo um degrau na nossa escada da ostentação e chegando ao 9º lugar, ela, a Ferrari LaFerrari. Aperta! Meu amigo, só de falar Ferrari o corpo já arrepia, né? E a Aperta é a cereja do bolo. A versão conversível da já mítica LaFerrari. Isso significa que você pode não só ouvir, mas sentir o urro visceral do motor V12 enquanto o vento bagunça seu cabelo. Se você tiver coragem de acelerar tudo, claro. Essa obra de arte italiana é um espetáculo de engenharia, equipada com um motor V12 aspirado, daqueles que giram alto e cantam uma melodia que é música para os ouvidos dos apaixonados por carros, e ainda conta com um sistema elétrico, KERS, tecnologia roubada diretamente das pistas de Fórmula 1. A combinação desses dois mundos resulta em absurdos 963 cavalos de potência. Com toda essa cavalaria relinchando sob o capô, não é de se espantar que a LaFerrari Aperta seja um verdadeiro foguete sobre rodas.
Ela dispara de 0 a 100 km por hora em menos de 3 segundos. Menos de 3 segundos. É o tipo de aceleração que te deixa sem ar, que te prega no banco com uma força brutal e te faz repensar todas as leis da física que você aprendeu na escola. E o interior? O interior é um capítulo à parte. É puro luxo italiano, com couro da mais alta qualidade, costurado à mão por artesãos que devem ter pacto com a perfeição. Muita fibra de carbono para aliviar o peso e um painel digital totalmente configurável, que te dá todas as informações para você tentar domar essa máquina selvagem. É uma experiência que mexe com todos os sentidos. Chegamos ao 8º lugar, e aqui a coisa começa a ficar ainda mais exclusiva e artística. Estou falando do Pagani Huayra Roadster BC. Se você não conhece a Pagani, meu amigo, você precisa conhecer. Cada carro que sai da fábrica do Horácio Pagani é uma verdadeira obra de arte, esculpida com uma atenção aos detalhes que beira a loucura. O Roadster BC é a versão ainda mais insana e focada em performance do já espetacular Huayra. O coração dessa máquina é um motor V12 biturbo fornecido pela Mercedes-AMG, especialmente preparado para entregar brutais 802 cavalos de potência. Parece menos que os outros? Não se engane. O foco aqui é leveza e aerodinâmica, transformando cada cavalo em pura velocidade e agilidade nas curvas. E quando eu digo obra de arte, eu não estou exagerando. O interior do Pagani Huayra Roadster BC é algo de outro mundo, totalmente personalizado ao gosto do cliente. Imagine couro da mais alta qualidade, costurado à mão com uma precisão milimétrica, detalhes em metais preciosos como se fossem joias, e o uso extensivo de uma fibra de carbono especial, muitas vezes azulada, que é marca registrada da Pagani. Algumas versões chegam a ter costuras feitas com fio de ouro. É um nível de personalização e luxo que faz os outros carros parecerem produzidos em massa. Cada parafuso, cada peça, parece ter sido pensada e executada com uma paixão indescritível. Ter um Pagani é ter uma escultura funcional na garagem. Segurem-se bem forte, porque agora a gente vai falar de velocidade pura, de quebrar recordes. Em 7º lugar, o Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Esse nome já diz tudo. Super Sport e 300 Plus, indicando que essa máquina foi feita para ultrapassar a barreira das 300 milhas por hora, o que dá mais de 490 km por hora. É uma velocidade tão absurda que é difícil até de imaginar. Para empurrar esse foguete terrestre, a Bugatti instalou seu icônico motor W16 quadriturbo. São 16 cilindros, 8 litros e 4 turbos trabalhando em conjunto para gerar estúpidos 1.600 cavalos de potência. É força suficiente para decolar um avião pequeno, meus amigos. Esse carro não acelera. Ele te transporta para outra dimensão. O design do Chiron Super Sport 300 Plus é todo otimizado para a aerodinâmica, com uma traseira alongada e detalhes em fibra de carbono exposta com listras laranjas, uma homenagem ao carro que quebrou o recorde. Por dentro, é o luxo que se espera de um Bugatti. Estamos falando de couro premium da mais alta qualidade, alumínio polido e, claro, mais fibra de carbono para manter o peso sob controle, apesar de toda a parafernália mecânica. O painel é uma mistura interessante do clássico com o moderno, com mostradores analógicos para velocidade e rotação, complementados por telas digitais. Dirigir um carro desses deve ser uma experiência única na vida, reservada para pouquíssimos sortudos e corajosos no mundo. Na 6ª posição, temos uma máquina que parece ter sido desenhada por alienígenas ou ter escapado de um filme de ficção científica, o Lamborghini Veneno Roadster. Se você achava os outros Lamborghinis exagerados, espere até ver o Veneno. Lançado para comemorar os 50 anos da marca, esse carro é a personificação da agressividade e da exclusividade. Apenas 9 unidades do Roadster foram produzidas. O motor é um V12 aspirado, a mais pura tradição da Lamborghini, com 6,5 litros, capaz de gerar 750 cavalos de potência.
pode não ser o mais potente da lista, mas o veneno compensa com um design que não se parece com nada que você já viu, focado totalmente na aerodinâmica e em parecer uma nave espacial. O visual futurista continua no interior. Os bancos são feitos de um composto de fibra de carbono patenteado pela Lamborghini, e os cintos de segurança são de 6 pontos, como nos carros de corrida, para te segurar bem firme enquanto você desafia a gravidade. O acabamento é predominantemente em alcântara e fibra de carbono, e a central de comando no console parece ter saído diretamente do cockpit de um caça a jato. Cada ângulo, cada linha do veneno Roadster grita exclusividade e performance. É um carro feito para chocar, para impressionar e, claro, para ser absurdamente rápido. Ter um desses na garagem é como ter uma escultura de outro planeta. Entrando no nosso top 5, uma joia rara, literalmente. Em quinto lugar, o Koenigsegg CCXR Trevita. A Koenigsegg é conhecida por seus hipercarros insanos e tecnologicamente avançados, e o Trevita é um dos mais exclusivos e brilhantes de todos. O nome Trevita é sueco para as três brancas, referindo-se à sua carroceria única. E o que tem de tão especial nela? Bem, a Koenigsegg desenvolveu um método para revestir a fibra de carbono com pó de diamante. Isso mesmo que você ouviu, pó de diamante. Isso faz com que a carroceria brilhe de uma forma que nenhum outro carro consegue, como se estivesse coberta por milhões de pequenos diamantes. Apenas 2 unidades foram produzidas, tornando-o ridiculamente raro. Debaixo dessa carroceria brilhante mora um monstro. O CCXR Trevita é equipado com um motor V8 biturbo de 4,8 litros, capaz de gerar impressionantes 1.018 cavalos de potência quando abastecido com etanol, e 85. É força de sobra para catapultar essa joia sobre rodas a velocidades alucinantes. O interior, como esperado de um Koenigsegg, é uma combinação de luxo e esportividade. Couro premium da melhor qualidade, muita fibra de carbono brilhante para combinar com o exterior, claro, e detalhes em alumínio artesanal. É um carro que não só anda como um demônio, mas também brilha como uma estrela. Imagina o preço do seguro de um carro com diamantes na pintura. Chegando perigosamente perto do pódio, na 4ª posição, mais um Bugatti. Mas este é diferente. O Bugatti Divo. Enquanto o Chiron foca na velocidade máxima em retas, o Divo foi projetado com um objetivo principal: ser um mestre absoluto nas curvas, devorá-las com uma agilidade impressionante para um carro do seu tamanho e potência. Para isso, a Bugatti retrabalhou completamente a aerodinâmica, adicionando um aerofólio traseiro gigantesco, novas entradas de ar e um design geral muito mais agressivo e focado no downforce. O motor ainda é o colossal W16 quadriturbo de 8 litros, entregando os mesmos 1.500 cavalos do Chiron normal. Mas aqui, a mágica está no chassi e na aerodinâmica. Por dentro, o Divo mantém o luxo característico da Bugatti, mas com uma pegada mais esportiva e focada no motorista. O interior é revestido em couro e alcântara, muitas vezes com costuras contrastantes que realçam o design dos bancos e do painel. A fibra de carbono aqui aparece com acabamento fosco, dando um toque mais técnico e menos ostentador que o carbono brilhante. Os bancos são esportivos, desenhados para oferecer máximo apoio lateral nas curvas de alta velocidade que o Divo é capaz de fazer. Apenas 40 unidades do Divo foram produzidas, cada uma custando uma pequena fortuna, obviamente. É o Bugatti para quem prefere agilidade e GS laterais à velocidade máxima pura. Medalha de bronze para ele, o Bugatti 110. Entrando no nosso pódio dos carros mais caros do mundo, essa máquina é uma homenagem espetacular a um ícone do passado da Bugatti, o EB110, um supercarro dos anos 90 que marcou época. 110 significa 110 em italiano, e o design desse carro é uma reinterpretação moderna e brutal das linhas angulares e da silhueta do EB110.
Apenas 10 unidades dessa beleza foram produzidas, tornando-o instantaneamente um dos carros mais raros e cobiçados do planeta. E claro, ele vem com o motor W16 quadriturbo da Bugatti, mas aqui calibrado para entregar insanos 1.600 cavalos de potência, o mesmo do Chiron Super Sport 300+. O desafio da Bugatti com o 110S foi criar algo que fosse nostálgico, mas ao mesmo tempo indiscutivelmente moderno e com o desempenho que se espera de um Bugatti atual. E eles conseguiram. A dianteira com a grade em formato de ferradura menor, as 5 entradas de ar redondas na lateral que remetem ao EB 110 SS, e a traseira com lanternas, que parecem flutuar, são detalhes incríveis. Por dentro, o luxo é total com couro italiano da mais fina qualidade, muita fibra de carbono e a possibilidade de personalização extrema, incluindo a gravação do nome do dono em algumas peças. É um carro que celebra a história da marca olhando para o futuro e custa os olhos da cara, claro. Chegamos à medalha de prata. E preparem-se porque este aqui é diferente de tudo que vimos até agora. Em segundo lugar, o Rolls-Royce Boat Tail. Se os outros carros eram sobre velocidade e performance brutal, este aqui é sobre luxo puro, opulência e exclusividade levados a um nível que beira o absurdo. Inspirado nos iates de luxo clássicos dos anos 20 e 30, o Boat Tail é uma encomenda especial, feito sob medida para clientes ultra ricos, com apenas 3 unidades planejadas. Cada detalhe é artesanal e pensado para refletir o gosto e o estilo de vida do proprietário. Esqueça a produção em série. Isso aqui é alta costura automotiva. O motor? Um V12 biturbo, suave como seda, perfeito para desfilar com elegância. O destaque absoluto do Boat Tail é a sua traseira, que se abre como as asas de uma borboleta para revelar um conjunto de hospedagem. Sim, você ouviu direito. Ali dentro tem um compartimento refrigerado para champanhe, taças de cristal, talheres de prata, um conjunto de jantar completo, bancos dobráveis e até mesmo guarda-sóis que se elevam automaticamente. O interior é um santuário de madeira náutica de Caleidoligno, relógios exclusivos da Bovette Fleurier, que podem ser usados no pulso ou no painel do carro, e o couro mais raro e macio que o dinheiro pode comprar. O preço estimado? Algo em torno de 28 milhões de dólares. É o carro perfeito para um piquenique de bilionário à beira-mar. E chegamos ao topo do pódio, o número 1, o carro novo mais caro já vendido no mundo. Senhoras e senhores, com vocês, o incomparável, o único, o Bugatti La Voiture Noire, traduzindo do francês, o carro preto. Esse nome simples esconde uma máquina que é a personificação da exclusividade e do mistério. Apenas uma unidade foi construída. Um exemplar único feito como uma homenagem moderna ao lendário Type 57 SC Atlantic de Jean Bugatti, que desapareceu misteriosamente durante a Segunda Guerra Mundial. Este carro não é apenas um veículo, é uma lenda sobre rodas, uma escultura automotiva que custou ao seu sortudo e podre de rico proprietário a bagatela de quase 19 milhões de dólares após os impostos. O La Voiture Noire compartilha o mesmo motor W16 quadriturbo de 8 litros e 1.500 cavalos do Chiron, mas seu corpo é inteiramente feito à mão em fibra de carbono, com um design fluido e elegante que remete às curvas do Atlantic original. Cada peça, cada detalhe, foi esculpido com perfeição. O interior é um segredo bem guardado, totalmente sob medida para o dono, mas espera-se o máximo em luxo e materiais exóticos, com botões esculpidos individualmente e um sistema de som que provavelmente custa mais que um apartamento. Ter o La Voiture Noire é possuir um pedaço da história automotiva, uma verdadeira joia negra que representa o pináculo do que o dinheiro pode comprar no mundo dos carros. É simplesmente de outro planeta. E chegamos ao fim de mais uma jornada insana aqui no Top 10. Que desfile de máquinas, hein?
De Aston Martins divinos a Bugattis, que desafiam a física, passando por Rolls Royces, que são verdadeiros iates sobre rodas. É cada nave espacial que até dói o bolso, só de olhar os preços. Mas sonhar não custa nada, não é mesmo? Eu fico aqui imaginando qual dessas belezuras eu colocaria na minha garagem dos sonhos. Uma tarefa quase impossível com tantas opções incríveis. E aí, qual desses carros seria o seu sonho? Aquele que você teria só para dar uma voltinha no fim de semana, ou quem sabe para usar todo dia e causar inveja na vizinhança? Conta aqui nos comentários. Quero saber qual dessas máquinas mexeu mais com a sua imaginação e qual delas você levaria para casa se ganhasse na loteria amanhã. Não se acanhe, pode sonhar alto, porque aqui a gente adora isso. E se você curte esse tipo de conteúdo, já mete o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Top 10 você sempre vai ficar por dentro do que existe de mais insano, mais caro e mais exclusivo no mundo dos carros. Até o próximo vídeo.